Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem, certo? Estamos iniciando mais uma aula aqui de sustentabilidade, ok? Eu, professora Vanessa, certo? E lembro sempre a vocês que somos uma equipe, certo? Para deixar esse conteúdo cada vez melhor, com qualidade, a gente tem uma equipe gigantesca aqui trabalhando na produção para cada vez mais chegar nas suas telas, né, um conteúdo de qualidade. Temos também aqui o intérprete de Libras, para que essa aula se torne mais acessível, ok? E lembro a vocês também que o seu professor em sala de aula, ele é muito importante, tá bom? Para que a gente possa, ele é nosso parceiro, para que a gente possa ter esse diálogo sempre junto com ele. Lembro a vocês que a gente está agora com um aplicativo e que vocês vão poder interagir com a gente, certo? Então, se você tem aí um Android e não baixou ainda no seu celular o aplicativo, coloca aí o QR Code que está aparecendo na tela, para que você possa baixar e que a gente deixe cada vez mais, diminua essa distância nossa, né? Que a gente possa ter essa interação mais forte. E se você tem o iOS, certo? O QR Code vai aparecer agora na tela aí, para vocês, para que vocês possam baixar o aplicativo, tá bom? E agora eu quero passar a palavra aqui para o nosso queridíssimo, certo? Que sempre vai estar junto aqui com a gente no estúdio, que é o professor Alamir. Fala aí, Alamir. Fala de educação física, meu irmão. Foi brabo educação física. Meu irmão, os caras pegaram valendo, aqui. Peraí, gente. Beleza, a gente tá junto aqui, eu, professora Vanessa. Vocês estão ligados que do outro lado da câmera aí tem uma galera aí que tá desde 5 da manhã, mas tá junto aqui, gente. Mas deixa eu só fazer aquele sinalzinho típico. Mas, professora, eu vou sentar agora. Comece a aula, professora. Comece que eu vou sentar, que o negócio foi brabo. Comece. Foi puxado, né? Fazer aí essas atividades físicas, essa prática, realmente requer muito esforço. Mas vamos lá, relaxa um pouquinho, bebe uma água, depois de uma aula dessa aí, com essas atividades físicas, descansa um pouquinho e vamos assistir agora uma aula de sustentabilidade com um tema muito importante, também muito polêmico, né? A gente vai ver aí no decorrer da aula que tem algumas polêmicas, é um tema que tem uma complexidade envolvida nele, mas que é um tema muito instigante, né? Bem interessante e muito massa para a gente entender melhor. Então, o tema da aula de hoje, né, gente, é economia verde, certo? Vocês já ouviram falar sobre esse termo, economia verde? Bom, no decorrer da aula a gente vai entender melhor. Mas antes, certo, a gente vai dar uma recapitulada, né, rever aqui o que é que a gente viu na aula anterior, que a gente estava falando sobre a questão do consumo sustentável, né? A gente vem em 2 aulas aí falando sobre essa questão do consumo desenfreado, desordenado que a gente tem na nossa sociedade atual. Então, na aula anterior a gente viu políticas de incentivo ao consumo, certo? O que são essas políticas de incentivo ao consumo? A gente falou 2 palavrinhas assim, um pouquinho estranhas, né? Que era obsolescência programada e obsolescência perceptiva. A obsolescência programada voltada à questão do produto, né? Cada vez mais os nossos produtos, eles têm um tempo menor de vida útil. A gente falou, né? O celular, por exemplo, a gente a cada 2, 3 anos tem que mudar porque ele fica desatualizado, tem algum recurso melhor, ou quebra e a gente tem dificuldade de conserto, ou eletrodoméstico, uma geladeira, né? Uma TV, tudo isso está tendo cada vez mais uma vida útil menor, e isso é devido à nossa sociedade de consumo. E a obsolescência perceptiva, que a gente viu na aula anterior, era vinculado mais à questão da mídia, propaganda, que estimula o consumismo, né? Então, muitas vezes vinculado à moda, para a gente se sentir inserido, com algum status dentro da sociedade. Então, foram 2 palavrinhas, 2 termos, melhor dizendo, que a gente aprendeu na aula anterior, certo? E que diz respeito à questão da política de incentivo ao consumo. Outra questão que a gente viu
foi a dependência das compras. Dependência das compras que a gente viu que a questão do desenvolvimento tecnológico, aliado à revolução industrial, né, isso dá o que a gente conhece hoje dessa sociedade de consumo, que se torna muito consumista, né, isso? E para que a indústria, né, essa revolução industrial, o processo de industrialização desse certo, era necessário não só produzir mais produtos, mas que aumentasse também as demandas. E isso estimulava, né, a que o consumidor, né, que a gente, indivíduos, seres humanos, fosse encorajado a consumir o que não é necessário, certo? Consumisse além do que era necessário, ok? E consumismo e felicidade, onde a gente une a questão da mídia, né, e da propaganda, estimulando às vezes a gente aí a consumir, porque daria talvez a gente um bem-estar, uma felicidade, mas aí a gente entendeu que muitas vezes é vinculado a uma questão enganosa, né, vamos dizer assim, uma economia do engano, certo? Porque a gente vive numa ilusão e não garante a nossa satisfação, o consumismo, né? A gente vê que tem questões muito mais subjetivas, que não é só consumir que a gente vai adquirir a felicidade. E sobre esses aspectos, né, de dependência das compras, consumo e felicidade, eu queria saber do professor Alami aí, se ele já começou a repensar, ressignificar essa dependência das compras. Professora, depois da última aula, eu comecei a parar aqui e comecei a pensar. Eu cheguei a até trocar, professora, eu troquei um tênis que eu tinha lá em casa pelo chapéu. Vamos fazer uma troca? E aí eu vendo seus livros ali, passando seus slides dos livros, que eu estou acompanhando aqui, ó, no aplicativo, gente, estou acompanhando no aplicativo aqui. Aí eu estou vendo seu livrozinho passando, eu fiquei pensando, caraca, tem um bocado de livro em casa, eu vou começar a chegar e fazer umas trocas de livro. Livro que eu já li por livro que eu não li. Na verdade, em vez de eu comprar, eu vou começar a trocar. As suas ideias são muito boas, professor. Eu estou começando a seguir suas ideias, estão sendo muito massa. Vamos embora. Tá vendo? É justamente isso. Vamos repensar sobre esse nosso consumo, né? E justamente essa é uma ideia, né? Uma possibilidade de resolução aí em relação a essa sociedade de consumo, é a gente começar a trocar feito escambo, né? Às vezes com um amigo, um familiar, você tem uma roupa que não está mais usando, pode trocar por um livro, por um tênis. Isso é uma boa forma de repensar essa questão do consumismo. Muitas vezes a gente consome algo que a gente realmente não precisa, né? Só para manter um status, para se sentir inserido em um grupo, ok? Mas vamos avançando. E outra questão foi essa que a gente colocou, né, do consumo sustentável. Como é que a gente pode repensar essa ideia do consumo desenfreado, do consumismo, entendeu? Bom, aí a gente está fazendo uma revisão, certo, do que a gente estudou na aula anterior. Mas, para o tema da aula de hoje, a gente vai visualizar aqui duas imagens, né, duas charges, que eu sempre gosto de trazer charge e tirinhas, justamente para a gente começar a partir de uma visualização assim mais lúdica, né, e trazer uma reflexão para que a gente possa entender melhor determinado assunto. Aí nessa charge a gente vê, né, uma fábrica onde muitos gases aí poluentes, né, saindo dessa indústria e também dejetos aí sendo derramados nos rios, que isso vai contaminando lençóis freáticos, oceanos, isso a gente não consegue nem mensurar o quanto vai poluindo, né, no nosso planeta Terra. E o mapa do Brasil aí sentado e a necessidade de se ter sustentabilidade, né, dessa questão que a gente fala tanto aqui do desenvolvimento sustentável. Mas vamos ver a outra. Aqui nessa outra charge você observa aí, né? Então, o nobre parlamentar, colega, é adepto da economia verde? E aí o cara fala, claro. Bom, refletindo, observando essas imagens, essas charges, o que é que a gente pode fazer? Que leitura a gente pode fazer? O que é que a gente pode refletir a partir da visualização dessas imagens aí? Eu vou chamar o professor Alami porque ele tem algo a dizer. Professora, a senhora sempre traz essas polêmicas aqui, é muito interessante, até para que você esteja aí, possa refletir um pouquinho essa questão ambiental. A gente fala, o Brasil está preocupado, aqueles primeiros slides lá que está dizendo assim, o Brasil está preocupado, a gente fica pensando, será que a gente está realmente preocupado com o meio ambiente?
Aí vem aquele discurso, não, mas teve a pandemia. Eu vou dar duas situações. Teve um desastre de óleo, que vocês lembram, que chegou aqui no nosso litoral. Lembram que era todo mundo lá tirando óleo lá? Não era pandemia, não. E durante a pandemia teve a queimada que estava lá no Pantanal, queimou tudo. Então são essas coisas grandes que a gente vê. Mas tem as pequenas que a gente não observa. Aí o segundo slide, esse foi que me deixou mais intrigada ainda, professora. Porque a gente vê aquela questão, você quando pergunta se a pessoa está preocupada com o meio ambiente, estou preocupado com o meio ambiente, estou, mas está preocupado só com lucro. Tem empresas, minha gente, empresas que estão preocupadas só com lucro lá, que fazem testes com os animais e o pessoal fica pegando o produto deles sem nem saber o que está acontecendo, estão colocando os restos lá da sua produção em rios, ser tratados nos oceanos. E aí? Quando a gente vê essa imagem assim, choca por conta disso, porque existe ainda essa preocupação. Mas lá na frente a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui e como tua participação é importante. Mas muito boa sua reflexão, professora, muito boa mesmo, muito boa. Exatamente, é o que a gente pretende nessa aula discutir, dialogar com vocês aí, para que a gente possa refletir melhor sobre esse momento que a gente vive, né? Dentro dessa sociedade aí e falando dessa sociedade de consumo, onde a gente não está muitas vezes preocupado com a questão dos recursos naturais, né? E os recursos naturais têm um tempo, né? Tem a sua finitude aí, eles não são inesgotáveis, certo? Eles se esgotam, então é boa reflexão. Mas vamos avançando aqui, certo? Então, afinal, quem quer abrir mão do crescimento dos parques industriais, da produção descabida, de bens de consumo cada vez mais descartáveis, da exploração de madeiras e minérios, né? Como é que é essa questão aí? Quem realmente está preocupado, né, com essa questão, como o professor Alami colocou aí, da questão sustentável, de pensar nos recursos naturais, né? Isso, então, é boa a reflexão e aí a gente vê que sem essa mudança, nenhum problema ambiental será resolvido. Então, a gente realmente precisa ficar ligado, ficar atento, porque se a gente não pensar, principalmente as grandes empresas, as grandes corporações, se elas não pensarem em um desenvolvimento sustentável nesse aspecto, né, a gente realmente vai esgotar os nossos recursos naturais. E aí a gente vê, por exemplo, que os países ricos, eles são os países que mais destroem, né, o nosso meio ambiente, porque muitas vezes visando só numa economia de lucro, numa lógica capitalista, onde a gente não consegue preservar o meio ambiente. Mas vamos seguindo aqui. Então, diante dessa questão que a gente está abordando, né, de economia, lucro, consumo insustentável, de tentar pensar as questões ambientais, existiu uma proposta, né, que vem aí do período já mais recente agora, de 2008 para cá, se pensando numa proposta que unisse o crescimento econômico e a responsabilidade ambiental. E essa proposta é a que a gente conhece e se chama de economia verde, certo? Então, é essa proposta aí que tenta aliar, né, unir crescimento econômico e a responsabilidade ambiental. Então, a economia verde está relacionada a uma alternativa ao modelo econômico dominante, como a gente estava colocando aqui, esse modelo capitalista de consumo, certo? Sem pensar na preservação do meio ambiente. Mas antes de entender o que é essa economia verde, aprofundar sobre ela, a gente tem que entender mais ou menos o que é a economia, né? O que é economia? Economia é a gente relacionar produção, distribuição e consumo. E quando a gente fala em economia verde, a gente está colocando como pauta, objetivo, a questão ambiental, a questão de se pensar e preservar o meio ambiente. A economia verde é um conceito que busca aliar o crescimento econômico com justiça social e preservação do meio natural. Então, é o que a gente sempre coloca aqui, a gente viu na aula lá de conferência, né, que vocês já puderam entender melhor sobre como foram as conferências, as questões que começaram a ser levantadas desde a década de 70, certo? Pela ONU lá,
vendo a necessidade, né, da urgência da gente pensar nas nossas questões ambientais. E lá, quando se trouxe a primeira vez esse termo, né, desenvolvimento sustentável, trazia essa questão. Não era só a gente visualizar a questão ambiental, mas a gente também trazer como pauta as questões sociais, certo? De justiça social e também as questões econômicas. Então, nisso tudo, né, nessa junção, esse conjunto que trouxeram o termo, né, a ideia do desenvolvimento sustentável, onde a gente pudesse entrar em equilíbrio todos esses pilares, né, que compõem a nossa sociedade, ok? Então, a alternativa dentro desse contexto de economia verde, de pensar um ecodesenvolvimento, um desenvolvimento sustentável, era uma alternativa que se pensa, né, dentro aí do ramo da economia, uma alternativa para o consumo insustentável, que foi o que a gente estava abordando e o que a gente já viu nas aulas anteriores. Ok? Então, entende-se como economia verde, a produção de baixo carbono, certo? O uso sustentável dos recursos naturais e a inclusão social, que é essa mesma proposta que a gente estava falando, de unir questões ambientais, questões sociais e questões econômicas. E aí a gente entende dois conceitos aí, dois termos que é muito utilizado, né, dentro dessa questão da sustentabilidade, que é o ecodesenvolvimento e economia marrom. Então vamos entender um pouco a diferença desses dois termos, certo? A economia marrom a gente entende como pautada no desenvolvimento não ambientalmente responsável e que não alia o bem-estar social com a conservação dos recursos naturais. Então, é a economia que até então, né, a gente vem desenvolvendo nessa lógica do sistema capitalista, onde a gente não pensa na finitude, né, não considera a finitude dos recursos naturais, onde a gente só está visando o lucro, a questão do dinheiro, e a gente não pensa que a gente está degradando, né, está causando danos ao nosso meio ambiente. E ao nosso meio ambiente a gente também está falando da gente, enquanto indivíduo, seres humanos, dentro desse contexto, né? A gente causa impactos não só ambientais para a natureza em si, mas a gente causa também problemas de saúde, a gente causa várias questões que a gente já vem trabalhando aqui com vocês, certo? Então, essa economia é considerada dentro aí do ramo da economia marrom, que ela não está aliada, né, com as questões ambientais, não está compatível com a questão ambiental. Já aqui a gente faz uma reflexão e uma pergunta muito importante, né? Economia verde. Realmente, será que a economia verde é importante? Vamos ver aqui. A economia verde é um caminho para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, que foi definida lá em 2015, bem recente, né? Que é chamado ODS, né? Que são esses desenvolvimentos, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma meta, né? São metas que a gente deveria atingir até 2030. Então, começar a cobrar, né, das empresas, das grandes corporações, atitudes para que a gente possa cuidar do nosso planeta, né, e dos nossos recursos naturais. Então, o eixo da agenda, né, existiram alguns eixos trabalhados dentro dessas ODS, né, desses objetivos aí. Um deles é energias renováveis e acessíveis, cidades e comunidades sustentáveis, ok? Redução de desigualdades e ação climática. Aí, sobre essa questão, né, o professor Alami, ele tem algo para comentar, para deixar aqui como reflexão para a gente, não é isso? Posso falar? Foi liberado. Gente, é que eu estou sem um ponto hoje, aí eu tive que perguntar se eu podia falar sobre a questão aqui do nome da empresa aqui. Professora, quando a gente fala essa questão assim do cuidado ambiental, só para lembrar para vocês, gente, a gente está falando de empresas que têm responsabilidade e que não têm. Aconteceu 2 casos, Brumadinho e Mariana, lembram?
aquela barragem de minério que estourou, saiu em reportagem, tudo, né? Aí o pessoal autorizou falar o nome, eu vou falar, tá? Então aconteceu o seguinte, aqueles restos de minério já chegaram nos oceanos, contaminaram rios completos, o solo lá está infértil. A professora Vanessa falou na semana passada sobre a questão, foi retrasada, agricultura familiar. Lá tinha muitos desses grupos de agricultura familiar que não tem mais o solo para fazer. Ela falou do plano diretor, cara, vê como é importante. Quando eu começo a entender o que é o plano diretor de uma cidade, eu começo a discutir, essa indústria vai ser instalada aqui, qual é a política ambiental que ela tem? Mas a ODS que traz aqui, ela traz como norte para que todos os países possam ter 17 objetivos para serem cumpridos até 2030, ou seja, até 9 anos, só temos 9 anos pela frente. Muitos desses objetivos não foram nem iniciados ainda, gente, tá? Vai ter agora a COP26, que foi adiada 2 vezes por conta da pandemia. Vai ter a COP26 agora para começar a rediscutir essa questão. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ter a oportunidade de trabalhar, ou se já não trabalharam no 7º ano, sobre a Agenda 21 na escola. Eu acho que já trabalharam sobre isso. Então é importante você pensar também nessa questão escolar, tá? Então, os objetivos do milênio, que seriam para 2030, eu não sei se a gente vai conseguir, professora, mas eu vou fazer a minha parte, professora. Eu vou fazer a minha parte para que a gente possa contribuir. Espero que os empresários também façam a deles e os governos também façam. A Sara falou muito bem, entre países desenvolvidos e países emergentes e países subdesenvolvidos. Nós somos um país emergente. Temos a obrigação de cuidar, de dar exemplo para os outros países. Espero que a gente consiga, professora. Exatamente. E lembrando aqui, né, que a gente está falando sobre essa questão de economia verde, que entra também nessa questão aí, né, dos objetivos, das metas que a gente precisa atingir. A gente propõe, né, na realidade, a economia verde propõe diminuir os impactos, né, causados ao meio ambiente, sem esquecer também do crescimento econômico, né, que a gente pudesse ter uma economia mais ecoeficiente, vamos dizer assim. E uma das medidas que que essas propostas, né, essa ideia da economia verde traz é a questão, por exemplo, de cobrar imposto para empresas poluidoras, corporações, indústrias que são poluidoras no meio ambiente, também regular, né, os limites de gases poluentes, né, também que a gente aí, dentro do processo de industrialização, está liberando no nosso meio ambiente. Então, assim, são algumas medidas tomadas e objetivos aí que a ideia da economia verde traz como proposta. Mas a gente, no decorrer, né, de outras aulas, a gente vai entender melhor que existe também uma polêmica diante desse aspecto da economia verde, né? Mas aí é assunto para as próximas aulas. Então, é importante políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento econômico, o respeito aos limites ambientais e a conscientização sobre a importância dos recursos naturais. Foi o que eu estava falando anteriormente aí para vocês, né? Que precisa sensibilização dessas empresas, corporações, que possam aliar, né, diminuir os seus impactos no meio ambiente, mas que também não esqueça o crescimento econômico. Então, por isso que é importante que existam políticas, ações, para que a gente possa unir esses dois e ter uma economia mais ecoeficiente, como é o termo utilizado dentro da economia verde. E aí aqui a gente vai trazer alguns exemplos de economia verde, né, que a gente pode visualizar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que é a energia renovável, que se fala muito. A gente vê que a energia renovável aí da energia solar, eólica, a gente sabe que ainda o custo é caro, né? Ainda precisa avançar muito nesses aspectos. Mas a gente já pensa, a gente já está começando a pensar, mudar essas ideias de degradar, né, de causar danos ao nosso meio ambiente. Então, um dos exemplos de economia verde é a energia renovável. Eficiência energética, né? Muitas vezes a gente vê esse símbolozinho aí em produtos que a gente compra na geladeira, enfim.
esse símbolozinho aí, que a gente vai entender depois melhor, e tecnologia limpa e água, certo? Sobre esses aspectos, o professor Alami também tem alguma questão aí para colocar. O professor Alami, diz aí como é que é essa questão de eficiência energética, né? Tecnologia limpa e água. Só para vocês terem entendido, quando a professora Vanessa fala de energia renovável, só uma dica. Em 2050, na Europa, não haverá mais carro movido a combustível fóssil, ou seja, gasolina, ou mesmo seja etanol, vão ser carros elétricos. Em 2050, daqui a 30 anos, vocês vão estar dirigindo provavelmente um carro elétrico. Nós não temos fábrica de carro aqui, temos montadoras de carros. Então, nossos carros também serão movidos a energia elétrica. Porém, a nossa matriz energética principal é baseada na hidro, tá? Nas grandes hidroelétricas. E vocês viram agora, recentemente, pouca chuva, tá? Aí pouca produção de energia, estão vendo na conta de luz. Pergunta a mamãe e a papai, se a conta não vem mais cara. Pergunta, em relação ao que ela colocou, aquele símbolo do Inmetro, você vai ser agora o seu fiscal dentro de casa. Presta atenção. Quando tem um A, se der para poder voltar aí, Vanessa, só para eles virem aqui. Quando tem um A lá, mostra ali, produção, um A mais, menos consumo de energia. Tem um G, maior consumo de energia. Tem um A, mais, menor ainda. Então, mamãe vai comprar um ferro elétrico, que é resistência. Ou uma cafeteira, consome muitos. Mãe, olha aí se é A. Se não for, não compre não, mãe. Tem que ser A ou AA. Você vai ser o teu fiscal. Então, chega dentro de casa agora e vai olhar agora teus equipamentos se estão consumindo muita ou pouca. Aí tu vai dizer, tá vendo, manhã? Porque a senhora está pagando muita energia? Também foi comprar barato, comprou barato, ficou caro. Tá vendo tu? Tá vendo? É assim ou não é, professora? Exatamente, professor Alami. A gente ficar atento quando a gente, quanto consumidor, né, quando for fazer uma compra, se realmente aquilo que a gente está comprando realmente tem uma proposta mais sustentável, certo? Mas vamos seguindo aqui. Alguns países, né, eu trago aqui alguns países que já adotam essa questão da economia verde. Um deles é a Coreia do Sul, o Brasil, a China e a Cidade do México, né? Já são países que a gente vê aí que já estão introduzindo essa questão da economia verde, certo? Nas suas pautas, nas suas políticas públicas, para que realmente a gente possa pensar nesses impactos que a gente vem causando nas últimas décadas ao meio ambiente. E aí eu deixo uma questão aqui, né, para a gente refletir se é possível, né, a gente, dentro dessa lógica, desse sistema capitalista, a gente unir, né, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente. Então aí fica com essa pergunta, internaliza ela, tenta dialogar aí com teu professor em sala de aula, com teus amigos, teus colegas, certo? E na próxima aula a gente vai refletir mais sobre essa questão da economia verde, os pontos contrários, né, às críticas que se tem dentro dessa temática, certo? E vou passar a palavra para o professor Alami para ele se despedir, porque a gente já está chegando ao fim da nossa aula. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Pronto, gente, é essa questão, né, de hoje que a gente quis trazer aqui para vocês. Comente, deixe sua opinião aí no YouTube também, no canal nosso lá, do Educa Recife. E espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Um beijo grande. Tchau, tchau.